Oi, Douglas. A gente está aqui hoje para bater um papo sobre os fundos logísticos aqui da Telos. O Douglas é o nosso head da área industrial logística e a gente vai falar sobre o SDIL e o TELD. Douglas, tudo bem? Tudo bem, e você, Bia? Tudo jóia. O SDIL vai completar 10 anos esse ano, então se você puder contar um pouquinho da história dele, como que foi todo esse começo e o que hoje é o SDIL e os desafios, né? É isso mesmo, o SDIL em 2022 completa 10 anos, né, um fundo que está listado aí desde 2012, um dos primeiros fundos de logística listados na Bolsa. Ele iniciou como um monoativo, né, um ativo ali na região de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, um multimodal Duque de Caxias, faz parte do fundo até hoje. O primeiro inquilino ali foi a BR Foods, então foi um empreendimento que foi desenvolvido ali para a própria BR Foods. A BR Foods está com a gente desde 2012, permanece com a gente e recentemente, inclusive no ano passado, a gente estendeu o prazo do contrato de locação até 2030. Ótimo. Então é um fundo com bastante com ótimos inquilinos, né? Então ali você tem Braskem, BR Foods, Infracommerce, Sherwin Williams, enfim, são só nomes fortes, né? Um fundo com bastante nomes fortes e com imóveis muito bem localizados. E hoje, até falando um pouquinho, né, voltando até um pouco atrás disso, o ticker é o SDIL11, que vem justamente em linha com a Telos, que antigamente nós éramos a SDI Gestão e passamos a ser Telos, né? Por isso que o ticker é esse, né? O SDIL11. E qual que é o escopo aqui da atividade da Telos olhando o SDIL? O que a gente faz? O que a gente é responsável? A Telos, hoje ela é responsável. A Telos iniciou, né, como consultora imobiliária do fundo. Então, antes a Telos não era uma gestora ambimada, ela figurava como consultora imobiliária do fundo. O fundo, ele foi, em determinado momento, a XP deixou a administração do fundo e a administração passou a ser da Rio Bravo, ficou uma gestão compartilhada. A administração ficou para Rio Bravo e a gestão ficou compartilhada entre Rio Bravo e Telos. Nessa gestão compartilhada, a Telos ela é responsável pela locação dos imóveis, né, pelo contato com os inquilinos, pela prospecção de novos negócios, isso em conjunto também um pouco com a Rio Bravo. Esses são os principais escopos aqui da Telos, né? Mas a parte a parte mais comercial. Entendi. Junto com os imóveis e junto com os proprietários e locatários, né? Os proprietários não, os proprietários somos nós, junto com os locatários dos ativos. E até se você puder falar um pouco de highlights do ano de 2021, que foi um ano que foi bem movimentado para o SDIL. A gente viu o ano 2021 como um ano excelente aqui para a SDIL, né? A gente iniciou o ano com a aquisição de um imóvel na região de Contagem, uma região que a gente gosta bastante, vacância super baixa, um ativo com contrato de locação bastante longo, até 2034, com os Correios, um ativo AAA. Além disso, a gente assinou um contrato de build-to-suit em um dos ativos que a gente tem em Guarulhos, então a gente havia começado a fazer o retrofit do imóvel, e o imóvel pela localização, a licença de localização que ele tem lá em Guarulhos, logo já apareceu um inquilino interessado, pegou o galpão todo e foi um contrato de build-to-suit de 15 anos, esse com a Futura Tintas. Até nos surpreendeu, porque a gente imaginava que ia demorar um pouco mais, foi logo começou a fazer as movimentações ali de reforma, já surgiu o inquilino. A gente renegociou o contrato com a BR Foods, como eu havia comentado anteriormente, até 2030, renegociou o contrato da Sherwin Williams, estava vencendo e a gente renegociou por mais 10 anos, então a Sherwin Williams agora tem contrato até 2031. Então, como você pode ver, acho que os contratos do fundo são bastante longos, né? Isso dá uma certa segurança para o investidor. E, recentemente, no final do ano, a gente terminou o ano aí com Infracommerce, alugando mais um módulo no... Você tem 2 mil metros, né, mais ou menos, né? Exatamente, 2.000 metros quadrados no multimodal Duque de Caxias, e a Braco renovando o contrato também. Então, foi um ano bastante movimentado e bastante positivo para o fundo. Sim, parabéns até para o seu time aí, Leonardo e o Ricardo, até que cuidam dos ativos. Douglas, existe sempre esse questionamento, a gente não pode falar, tem que ser, a gente é muito transparente com os investidores, até nas nossas informações, e eu queria que você comentasse um pouco dessa mudança do relatório, né, que foi uma mudança, um layout bastante interessante agora que mudou.
A gente queria modernizar um pouco o relatório do fundo, né? Foi sempre um pedido aí do André de tentar mudar algumas coisas na questão do relatório. Teve um esforço bastante grande aqui interno e depois também com a equipe de marketing da Rio Bravo, para poder fazer um relatório mais visual e mais simples, onde os cotistas conseguissem encontrar as informações de uma maneira mais rápida, né? Então, essa foi a ideia da mudança do relatório. A gente espera que vocês tenham gostado. Acho que ficou mais... Ficou melhor, ficou mais fácil de ler. E sobre a dívida, a última parcela dos Correios, se puder falar o que você puder falar e abrir de informação, né? Como que está sendo feito isso? A gente tem uma parcela que vence agora no final de abril, né? A última parcela para aquisição dos Correios. Isso já está sendo endereçado aqui, né, pela equipe de gestão. A ideia nossa, né, sempre foi não fazer emissão abaixo do VP. A gente sabe que isso penaliza bastante o cotista. Então, a gente está estruturando a melhor forma para fazer o pagamento dessa última parcela, né? A gente chegou a estudar a possibilidade de fazer emissão, o mercado estava um pouco mais complicado, e fazer abaixo do VP, a gente acha que não é uma alternativa viável. Não, claro. Douglas, e agora falando, além do SDIL, o que mais que a Telos tem? A gente tem o TELD, que é nosso Fundo de Desenvolvimento Last Mile. Se puder falar um pouco, detalhar, passar mais informações. O TELD é um fundo de desenvolvimento logístico, né, com foco em terrenos localizados dentro do raio de 30 quilômetros de São Paulo, até um pouco parecido aí com o SDIL no sentido de localização. O SDIL é mais voltado para regiões mais prime dentro das principais capitais, né? O TELD já é mais focado em São Paulo. A gente tem 610 milhões aproximadamente de equity para investir. Boa parte disso já está alocado, uma parte relevante está em diligência, em fase final de diligência. A gente espera alocar 100% aí do fundo, comprometer 100% do capital desse fundo aí nos próximos semestres, né? E a ideia é desenvolvimento de empreendimentos com elevada eficiência, boa localização, ótima localização, né, dentro desse raio de 30 quilômetros, que é um raio bastante demandado, né? Então, a gente tem visto a vacância nessas regiões mais próximas de São Paulo bastante baixa, absorção alta, e os preços estão conseguindo ser repassados, né? Então, o custo de obra, de fato, subiu um pouco, mas com essa baixa vacância e com a demanda elevada, a gente está enxergando um repasse nos preços de locação. Importante dizer que esse é um fundo bem diferente, na verdade, não é de renda, né? É um fundo fechado, prazo 10 anos, com chamada de capitais, é outro escopo, que a Telos tem bastante esses fundos de desenvolvimento sobre gestão, né? O TELD é o nosso 5º fundo de desenvolvimento aqui, internamente, né? Só para explicar que um escopo é bem diferente do outro, né? Isso, apesar de ser um fundo, apesar de ambos serem um fundo imobiliário, né? Fundos imobiliários, o TELD, o objetivo dele é o ganho de capital, né? Então, ali o foco é TIR e não yield, não a distribuição de dividendo. Então, é bem diferente os prazos, a ideia do fundo. Então, você compra para desenvolver o terreno, alugar e depois, posteriormente, fazer a saída disso num melhor momento de mercado. E o outro visa a renda, visa o pagamento repassar o pagamento de aluguel para os cotistas. Então, são Perfeito. diferentes. Até olhando como você está nessa visão hoje, que a gente tem sob gestão, um fundo que tem ativos, que já tem inquilinos, e a gente está desenvolvendo novos ativos logísticos ao redor de São Paulo. Consegue passar uma ideia, uma macro, assim, perspectiva para esse ano de 2022? Olha, principalmente nessas regiões mais próximas dos grandes centros consumidores, a demanda continua elevada, né? A gente tem visto as taxas de vacância bem baixas, né? Em momentos quase nos menores patamares históricos. A gente acredita que ainda tem muito para crescer. O varejo vem crescendo bastante, apesar dessa subida na taxa de juros. A gente acredita ainda que empreendimentos de boa qualidade vão conseguir ser alugados, até porque eles possuem melhor eficiência, e isso impacta bastante no custo do operador logístico. Então, empreendimentos de qualidade e bem localizados devem continuar performando acima do mercado. Entendi. E nessas regiões... Não, acho que até a gente marca um outro bate-papo para a gente explicar mais o que são os ativos AAA de boa qualidade que você mencionou aí.
para a gente exemplificar um pouco mais também, né? Ah, com certeza, vai ser um prazer poder mostrar para vocês os projetos do TELD e como a gente pensa nos produtos logísticos aqui que a gente está desenvolvendo. Tem alguma coisa mais que você gostaria de dar destaque, Douglas? Acho que em breve a gente tem novidades aí dos Correios, né? E dizer que a gente está trabalhando aqui para conseguir entregar ótimos resultados para os cotistas. Não, tá ótimo. Obrigada. Obrigada pela sua participação e pelos seus comentários. E a gente está sempre à disposição para responder o que for que vocês tiverem de dúvidas sobre os nossos fundos.